Isabela e as irmãs estejam atentas a isso. Vamos para a Bíblia. Vocês sabem que nós continuamos aquela série, Os Milagres de Jesus. Eu vou seguir. Hoje é o 8º dia. Hoje nós vamos falar da cura do leproso. Quero ler 3 textos com vocês. Glória a Deus. Depois desse fogo que papai mandou, vocês estão animados para receber mais poder aí ou não? Amém. Vou ler 3 textos, Mateus 8, do 1 ao 3, que são textos correlatos. Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 42, e finalizando com Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Você sabe quando as histórias bíblicas se repetem? Já expliquei, mas a repetição é importante. Sempre tem um detalhe que o autor deixa, que o outro não deixa. Então isso enriquece a mensagem e a aplicação ao coração dos irmãos. Pois bem, diz assim: e descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Marcos 1, 40 ao 42. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, ao detalhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, outro detalhe que Mateus não deu, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Agora Lucas 5,12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem, olha o detalhe que Lucas dá, cheio de lepra, ou coberto de lepra. Outro detalhe, vendo a Jesus. Outro detalhe que Lucas dá, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, ou suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Como eu já li os textos para vocês, eu vou citar, mas não vou ficar citando novamente o versículo para não ser cansativo. Do alto do monte para baixo da planície, Jesus volta ao contato com a sofrida realidade humana. Lá em cima, ele ensinou o sermão do monte, que vai do capítulo 5 ao final do capítulo 7. E ele ensinou sobre o reino de Deus. Agora Jesus desce no chão da vida e ele manifesta o poder desse reino que ele ensina. Está no monte ensinando, agora desce e manifesta poder curando este homem. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Está escrito em 1 Coríntios, isso que eu acabei de citar. E o que é poder? É manifestação sobrenatural de Deus. Então o reino de Deus é poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar, para levantar, para renovar. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho nunca ficará só em palavras de persuasão, mas o Evangelho sempre haverá demonstração de poder, demonstração do Espírito Santo, tocando no mais profundo do ser humano, ele transformando por completo de corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. O texto diz aí que nós lemos em Mateus 8,2, e eis que um leproso, e Lucas dá o detalhe, cheio de lepra. Eis que um leproso cheio de lepra. Primeiro, a lepra é uma coisa terrível. Era símbolo do juízo divino contra o pecador. Lembra quando Miriam murmurou? Deus colocou uma lepra nela. Lembra quando Geazi
por causa da sua cobiça, por causa da sua avareza, ele foi lá pegar os recursos com Naamã, contrariando o que o profeta havia falado, e Eliseu pronunciou o juízo. A lepra que estava em Naamã agora passa para você. Então foi um juízo por causa do pecado dele. E segundo a lei de Moisés, está em capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico, a lepra deixava a pessoa impura. Ou seja, quem tinha lepra não podia participar dos cultos, não podia participar dos eventos, das festividades, ele tinha que ficar totalmente fora, ele ficava cerimonialmente impuro. Outra coisa, a lepra excluía a pessoa da sociedade. Se um homem ou uma mulher, enfim, pegasse uma lepra, ele não podia estar mais com a sua família, ele tinha que ficar totalmente excluído, a ponto de que se ele tivesse um trabalho, ele não podia mais estar num trabalho, a ponto de que ele não poderia mais conviver, escute, com a sua esposa, com seus familiares, ele não podia conviver mais com ninguém, era uma exclusão total da sociedade. E ainda mais, esta pessoa vivia uma situação tão vergonhosa, conforme eu já citei Levítico 13, 14, quando uma pessoa ele estava nessa condição de lepra, ele tinha que sair no meio da cidade. Quando ele tinha que sair no meio da cidade, ele tinha que pôr a mão assim, ó, debaixo, assim, ó, e gritar, imundo, imundo. E ele tinha que estar com as roupas rasgadas, identificando a situação que ele vivia. Porque a lepra era contagiosa também. Então a pessoa vivia, olha só a situação que um leproso vivia. Então, era símbolo do juízo contra o pecador. A pessoa não podia participar das questões espirituais e congregacionais, excluída da sociedade e emocionalmente vivia uma tristeza, solidão horrível, porque ele não podia mais conviver com ninguém dos seus familiares, não podia chegar perto mais dos seus familiares. E ainda tinha um problema físico, porque a lepra fazia com que o corpo entrasse em decomposição. Hoje alguns dizem que é semelhante à hanseníase, mas segundo aí alguns entendidos, é até pior do que ela. Essa lepra aí era algo que vinha carcomindo o corpo, tomando, ia crescendo, pegava numa parte e ia tomando todo o corpo, e aí a pessoa, além de sentir, ela não sentia mais dor, ela perdia toda a sensibilidade. Se alguém chegasse e desse uma pancada num lugar onde tinha lepra, a pessoa não sentia nada. É por isso também que eles começavam a perder os membros do corpo, porque se você, entende, começa a ter cãibra, essas coisas, e você não toma alguma postura, e você acaba perdendo um membro do seu corpo. Então os leprosos sofriam terrivelmente. Olha o quadro que esse homem vivia. Em outras palavras, ele era um homem morto em vida. Um leproso era alguém que estava vivo fisicamente, mas morto congregacionalmente, familiarmente, socialmente. Agora imagine o estado de alguém leproso. Só que o que me chama a atenção é que é justamente nesta situação mais rasteira da vida que Jesus desce para socorrer. É na situação mais horrível da vida, é aí que o Senhor desce. Jesus vai até o chão da vida para resgatar um homem que estava morto em vida. É por isso que diz em Salmos 46:1 diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Socorro bem presente na angústia. Sabe o que significa socorro? É um socorro providencial que vem do Senhor, que vem de Deus em momentos de extrema necessidade. Eu acredito, alguns aqui podem viver alguma coisa semelhante a este homem, mas não tão ruim quanto este homem. Então, se Jesus desceu tão profundamente para resgatar esse homem, o que dirá você aqui nessa noite? Não há abismo tão profundo que a mão do Senhor não alcance para resgatar. Agora o texto diz que ele estava cheio, coberto de lepra. Este leproso chegou ao seu limite, todo o corpo dele estava contaminado.
Quando para ele não se encontrava, não se via mais saída, mais solução, Jesus chegou. Sabe por que Jesus chegou? Veja, ele estava vivendo no limite. Quando o texto diz, ele estava cheio de lepra. É como se o texto dissesse para ele, para esse aí já era, para esse aí acabou, para esse aí não tem solução. Aí Jesus chegou. Quando todas as vozes eram contrárias, ele chega. É por isso que ele chega na quarta vigília da noite, que é a última, quando o barquinho estava sendo assolado pelas ondas. É por isso que ele chega no quarto dia do luto de Marta e Maria. E alguém está dizendo, mas já não dá mais, a causa está perdida. Para Jesus não tem causa perdida. Labá, comenecer que avácia. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9 e 10. Quando a sentença da vida é contrária, Cristo chega e reverte o quadro. Veja o que Paulo falou, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ele falou, dessa eu não escapo, acabou, chegou o fim da linha. E quando ele pensa que chegou o fim da linha, e aí ele diz, para mim a sentença era qual? Era uma sentença de morte. Mas aí vem o Senhor e diz assim no texto, e quando nós já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aí no versículo 10 diz, o qual nos livrou de tão grande morte, ele livrará. Quando tudo parecia contrário, quando não havia mais saída, quando a situação chegou no limite, ele falou, eu não vejo mais o que fazer. Jesus chega, ele chega, e ele chega como? Ele chega com livramento, ele chega com poder, ele chega com a sua majestade, louvado seja Deus. Agora o texto diz em Lucas 5:12, que este homem agora, este leproso, ele vendo a Jesus, olha só que tremendo, vendo a Jesus, aí indo para os outros textos, aproximando-se, pondo-se de joelhos, prostrou-se com o rosto em terra, adorou e suplicou. Olha só os passos aqui. Primeira coisa, vendo a Jesus, aproximando-se, pondo-se de joelhos, prostrou-se com o rosto em terra, adorou e suplicou. Que coisa fantástica. Eu vou ponto a ponto. Primeiro, vendo a Jesus. Esse vendo aqui no grego oida, significa voltar os olhos, a mente, a atenção para alguém e discernir. Ao contemplar Jesus no meio das multidões, conforme nós vimos em Mateus 8:1, Jesus estava no meio de uma multidão, a multidão estava seguindo ele, e aquele leproso conseguiu no meio da multidão ver Jesus, porque Jesus não é igual à multidão, Jesus é diferente. A presença de Jesus é ou não é diferente? Ela se sobressai. Alai Jaheb de Gevácia. Quantos já perceberam que a presença dele está no ambiente? Aleluia. No meio de uma multidão desta que está aqui nesta noite, há uma presença que sobressai aqui no nosso meio. Há uma presença diferenciada e gloriosa. E quando este homem vê no meio de uma multidão, tá certo? Ele fixa o olhar em Jesus, ele coloca toda a atenção e o pensamento e o coração no Senhor. A visão física se torna agora em discernimento espiritual, porque quando ele começa a olhar o Espírito, o Senhor já pega e dá o discernimento. É Ele, aleluia. Então o homem viu Jesus, teve uma percepção espiritual profunda e reconheceu quem ele era e quem ele é. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. O grande segredo, meus irmãos, da vida cristã é duas coisas. Primeiro, considerai a Jesus, Hebreus 3:2. Segundo, Hebreus 12:2, olhando para Jesus. Esse é o segredo da vida cristã. Considerar e fixar os olhos nele. E o que é considerar? É olhar
minuciosamente averiguar, analisar toda a vida de Jesus, todos os passos de Jesus, tudo que a palavra nos revela sobre ele, nós temos que analisar, considerar, matutar. Você entende isso? E a nossa vida deve ser uma vida de consideração a Jesus. E outra coisa, nunca tirar o olhar dele. Não tira. Muitas coisas nessa terra vêm para tirar a nossa atenção e a nossa visão, mas o crente considera e fixa os olhos no Senhor. O mar está revolto, a situação está estranha, mas o cristão considera e continua com o olhar em Jesus. Não tire o olhar do Senhor. Não deixe que as distrações lhe roubem. Continue analisando ao Senhor, porque você vai ver quão belo Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão santo Ele é, quão lindo Ele é, quão forte Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão conselheiro Ele é, como Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o teu sustento, a tua força, a tua saciez, o que mata a tua fome. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Não tire o olhar de Jesus por nada. E agora o texto diz, aproximando-se. Essa aproximando-se aí que os evangelhos diz, significa um movimento para um encontro íntimo, face a face com o Senhor. Olha a situação que esse homem está, um morto-vivo, cheio, coberto de lepra, no limite da vida dele, certo? Excluído, abandonado, desamparado, sem ter para onde ir, com quem ficar. Olha só o que o texto diz, esse homem vai ao encontro face a face com o Senhor. Esse homem vai para a intimidade com Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Duas coisas. Primeiro, este é um chamado para a intimidade com Jesus. Em Zacarias 1,3 diz, tornai para mim e eu tornarei para vós. Isaías 55,6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto Ele está pertinho de vocês. Em Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vocês. Em Jeremias 29, 13 e 14 diz, buscai-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Não é nós que encontramos, é Ele que se deixa ser achado por aquele que o busca. É como Jacó, em Gênesis 32, lembra o que aconteceu? Jacó naquela batalha na madrugada que ele teve com o Senhor. Osés diz como foi aquela batalha, que ele denomina como Peniel. Ele mesmo declara lá em Gênesis 32, e ele diz o que? No versículo 30, tenho visto a Deus face a face, e ele chama o nome daquele lugar, Peniel, a face de Deus. E como é que ele foi para esse encontro face a face com o Senhor? Osés 12,4 diz que Jacó chorou e suplicou e ali o encontrou. Chorou, suplicou e ali o encontrou. Jesus está falando, eu quero ter um face a face com você. Não deixe que nada desta vida coloque um bloqueio. Se tudo aquilo que o homem estava passando não bloqueou ele de chegar até Jesus, a pergunta é essa, o que é que está te bloqueando? O que é que está lhe impedindo de ter um encontro íntimo, face a face? Deus está nos levando para o Peniel. Jesus está dizendo, venha povo meu, venha, oh meu Deus, parece que vocês não estão entendendo, venha igreja minha, venha para o encontro face a face, venha para a intimidade, venha para a minha presença,
Quantos querem aumentar a intimidade com o Senhor? Quantos querem ter mais intimidade com Jesus? Quem quer ter uma vida mais profunda com o Senhor? Abre esta boca santa e exalte em júbilo, em louvor ao teu Deus. Jesus está levando a sua igreja para um novo patamar. Eu não sei se ele vai permitir, como fez com Moisés, permitir a gente subir, ou é ele que vai descer. Mas uma coisa é, eu quero, tu queres, nós queremos a face do Senhor. Aleluia, aleluia. Segunda lição que nós aprendemos desse texto: as lutas, as situações difíceis não podem nos afastar de Deus, pelo contrário, deve aproximar ainda mais. Irmão, olha só, excluído da congregação, desamparado pela a religião, abandonado pelos próprios familiares, deixado, marginalizado pela sociedade. Nada disso distanciou ele do Senhor. Pelo contrário, tudo que ele passou levou ele para mais perto. Então entenda de uma vez por todas: as lutas, os dias difíceis não podem nos tirar da presença, tem que nos levar para mais perto ainda. Que bobagem é essa? Ai, estou com luta, vou pôr um freio aqui na vida espiritual. Para de bobagem. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 22, 44, o exemplo do nosso Senhor Jesus, diz: posto em agonia, orava mais, intensamente. Em outras palavras, o calo apertou, a luta chegou, as situações contrárias bateram na porta, o fogo vai aumentar, a presença vai aumentar, a fé vai aumentar. Vocês não estão entendendo. Eu vou ficar no aumento até você entender. A tua fé não diminui, o fogo não diminui, o teu devocional não diminui, a tua busca não diminui, o teu culto não diminui, o teu congregado não diminui, a tua vida de oração não diminui. Não, só vai aumentar. Só vai aumentar. Se o inimigo está com essa estratégia dizendo: eu coloquei um monte de coisa no caminho dele, ele vai naufragar, ele vai diminuir, ele vai perder o fôlego, ele vai perder a força. Ó você para mais perto do Senhor. Ó você para mais perto da face do Senhor. Agora o texto diz que este homem, ele se aproximando-se, ele pondo-se de joelhos. Marcos deixou isso bem claro. Esse pondo-se de joelhos é forte. Ele ajoelhou-se diante de Jesus como um ato de reverência e profundo respeito. Quando ele contemplou e teve o discernimento, porque ele chama Jesus do quê? De Senhor. Ele está dizendo: tu és o soberano. E aquele homem, no estado que ele está, olha o que ele faz: ele se dobra, ele se coloca de joelhos perante o Senhor. Isso acontece quando reconhecemos a santidade, a soberania e a glória de Deus. Porque em Êxodo 34, do 5 ao 8, o texto diz que o Senhor desceu na nuvem e passou diante de Moisés, e quando Moisés sentiu a presença do Senhor, percebeu a presença do Senhor, o texto diz que ele caiu de joelhos. Ele se inclinou, porque ele viu quão santo é a majestade do Senhor, quão grande é o Senhor, quão terrível em glória é o Senhor. Todos aqueles que percebem que Deus está no ambiente, que a presença de Deus é real, eles se prostram. Aleluia. É por isso que está escrito em Salmo 95, 6, a parte B: vinde, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Joelhos no chão fala da fraqueza e limitação humana e da dependência de Deus. Quando ele se coloca assim, de joelhos, ele está dizendo: eu estou acabado, eu estou arrasado, eu estou destruído, eu não sou nada, mas eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu entrego a minha história todinha nas tuas mãos agora. Aleluia, glória a Deus.
Quando o crente se prostra diante do Senhor, ele dobra o seu joelho e está dizendo: agora não é mais comigo, é contigo. Não é mais da minha força, é na tua. Não é mais do meu jeito, é do teu. Não são os meus recursos, são os teus recursos. Não é a minha, mas é a tua capacidade. Como alguém disse, não sei de quem é essa frase, mas é marcante ela quando diz: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia. Ele pondo-se de joelho, o texto diz, olha só como que ele vai vivendo um derramar da sua vida. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Irmão, ele se dobra diante de joelho. A hora que ele vai se aproximando cada vez mais de Jesus, ele não aguenta, ele se joga no chão. Ele fala: olha o meu estado, olha quem eu sou, olha quem tu és. E ele pega e se dobra ali com o seu rosto em terra. Esse prostrar-se com o rosto em terra, isso fala de uma rendição, de uma entrega total da vida e humilhação diante de Deus. Oh, irmão, Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Tiago 4:10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Mateus 23:12, aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abate, mas o que a si mesmo se humilha, Deus o exalta. Em 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Em Apocalipse, hoje eu estou assim, Bíblia para cima de vocês. Em Apocalipse, daqui a pouco vocês não vão aguentar não, que a palavra vai enchendo, né? Apocalipse 4:10 diz que as criaturas viventes, eu gosto daquele cântico, eles cantam assim, ó: Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, Rotheos, Ropantocator, Caien, Cairoon, Cairomenos. E eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Aí no versículo 10, o texto diz que ali os anciões, o que eles fazem? Eles pegam e se prostram diante do Senhor e pegam as suas coroas e lançam aos seus pés. Coroa na Bíblia é sinônimo de vitória, é sinônimo de posição. O que é se humilhar? É você dizer: tudo que eu sou e tudo que eu tenho está aos teus pés. Não cheguei aqui sem o Senhor, não fiz nada sem o Senhor. Isso que eu tenho, isso que eu possuo, tudo é pelo Senhor. Alai Jaheb de que face alava sobre comanai. O maior exemplo de humilhação na Bíblia é o próprio Salvador Jesus Cristo, em que eu encho a boca para falar e a minha alma se regozija em dizer o seu nome. O meu coração pega fogo e a minha alma borbulha, porque está escrito que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não supor ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado em semelhança de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Plemácia canta labaxéria. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda
língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Se humilha e reconheça que só Deus é o Senhor, porque enquanto você vai se humilhando, enquanto você vai se rendendo, Deus pega você com as mãos poderosas dele e te diz: eu te levanto, porque você não rouba a minha glória, porque você não pega a minha honra, porque você recebe, mas me honra. Eu vou dar 30 segundos só para o crente que reconhece que tudo que é e tudo que tem vem da mão do Deus que ele se humilha. Eu vou dar 30 segundos só para você adorar. Olha lá, tem gente que sabe se humilhar ainda. Tem gente que tem soberba no coração e acha que é muita coisa. Acha porque tem uma condiçãozinha financeira que alguma coisa. Tu não é nada. O teu dinheiro não faz nada. Os teus recursos não fazem nada. Os teus contatos não fazem nada. As tuas habilidades não fazem nada. Mas Jesus faz. Jesus faz. Jesus. Chorebas. Camaia, sebe que leprobe. Oh meu Deus, tem uma graça aqui, gente. Eu estou sentindo os passos dele. Ele disse: eu ando no meio dos 7 castiçais. Eu ando no meio. Quem percebe? Até um leproso percebeu que ele estava perto. Ei, 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 você não é nenhum leproso. Você sabe que ele está aqui. Covedar que maço, uracamasi entre faço, comenência vai ó séria. Oh irmão, ah meu Deus, tem uma graça aqui. Ele prostrou-se com o rosto em terra e fez o quê? E adorou. Oh meu Deus, ele adora. Olha os passos desse homem. Vê Jesus, aproxima, dobra os joelhos, se prostra e adora. Adora. Agora fala a verdade, diante de tudo que o homem está vivendo, olha o que ele está fazendo. Intimidade, humilhação, prostração e ainda adoração. Pastor, o que significa adorar? Pode ser dito assim: é amar e glorificar a Deus de forma profunda. Aleluia. Adorar a Deus é um chamado. Está escrito no Salmo 95, 6, diz: ó, vinde e adoremos e prostremos diante do Senhor que nos criou. Olha só o chamado, vinde. Olha o que Deus está dizendo, vinde. Se está dizendo vinde, olha lá, olha o que está dizendo, vinde, é um chamado. Deus está dizendo: eu quero que você dê esse passo. Eu quero que você tenha esse movimento. Qual que é o movimento? O movimento do adorador. Tem gente que só veio para o templo, mas ainda não veio para adoração. Alassá, tereba, cópia. Aleluia, oh meu Deus do céu. Eu vou perguntar de novo: quem veio para adoração? Não, eu não estou perguntando quem veio para o templo, eu estou perguntando quem já veio para o culto. Vinde e adoremos ao Senhor. Comácia. Ah, meu Deus. Porque adorar a Deus, pastor Eliseu, é o propósito da vida. Se alguém perguntar qual que é o propósito da vida, já te digo, é adorar. Porque está escrito em Isaías 43, 21, este povo que eu criei, que eu formei para que me desse louvor, ou seja, para me adorar. Olha o que Deus está dizendo: eu criei e eu formei para quê? Para me adorar. É como eu digo, se você cria um propósito, certo? Você cria algo, sempre um propósito. Você cria, tá certo? Você criou esse paninho aqui, geralmente, né? Ele serve para quê? Tem a utilidade para enxugar. Entende? Se ele perde essa finalidade, se ele perde a finalidade pelo qual ela foi criada para várias coisas aí, ou seja, para que ele serve mais? Para mais nada. É assim o crente que não adora. Quem não adora, para que vive? Já perdeu o propósito da vida. Porque qual que é o propósito da vida? É adorar. Quem ainda está no propósito? Oh meu Deus.
Então vamos encher essa casa de adoração ao nome do nosso Deus. Ele está aqui para ser adorado mesmo. Isso aqui não é clube social não. Isso aqui não é casa de entretenimento não. Aqui nós não entramos para ver filme, para comer pipoca ou ver qualquer outra porcaria. Aqui nós viemos é para adorar. É para adorar. A casa de Deus ainda é casa. É maragues. Como nascete que propori barraço déria. E por que eu tenho que adorar? Porque Deus se importa com isso. É com a adoração do verdadeiro adorador. João, olha, isso aqui é só para o crente que está no Espírito. João 4, 23 e 20. Eu estou parecendo uma criança aqui hoje. Bailando na presença do Espírito Santo. Porque a minha alegria é o Senhor. A minha festa é o Senhor. A minha felicidade é o Senhor. E esse Senhor, ele disse assim: agora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você não entendeu? O que importa para Deus é adorar. O que importa para Deus é adorar. Então, se você veio, adore. Abre a tua boca e adore. Adore. Só quem está na carne não consegue adorar. Porque a adoração é em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Quem está no espírito, adore. Eu vou dar 30 segundos para a igreja adorar. Olha lá, já estou ouvindo umas línguas estranhas aqui. Já estou ouvindo uma adoração aqui. Quem veio, veio. Quem veio, veio. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de receber. Amanda baixorebas. Queimado que plasúpria. Elebaxanda canta. Elebaxere micola súpria. Em 2 Samuel capítulo 6 versículo 13 e 14, a arca da aliança vinha e Davi não aguentou. Cada 6 passos que ele dava, e dava lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificavam e adoravam a Deus. Sabe por que 6 é o número do homem? É o dia que Deus criou o homem. Então Davi falou: a minha vida é marcada por adoração a Deus. Cada passo que eu dou é para a glória, para o louvor, para a honra do meu Deus. Aleluia. Alamandarácia. Alacaxanda. Alavassúria. Eu acordo e já acordo louvando. Eu acordo e já acordo obrigado. Eu já acordo dizendo louvado. Eu já acordo e já acordo. Aleluia. Aleluia. Aí olha o que acontece com quem está na presença e adoração. Olha lá. E Davi, com todas as suas forças, pulava, saltava diante do Senhor. Deixa eu falar uma verdade. A Mical olhou da janela e falou: que coisa é essa? Para que tudo isso? Para que tanto grito? Para que tanto isso? Ele falou: fica quieta, mulher. Eu estou me alegrando na presença do Deus que me salvou. Eu estou me alegrando na presença do Deus que me salvou. Deixa eu falar uma verdade para você. Adore a Deus com toda a sua força. Adore a Deus com toda a tua força. Adore. 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 Adore, adore, adore a Deus. Rebácia, querabanda, rabaxanda, rabagaia, queimado que plassúria. Ele adora o Senhor. Sabe o que eu entendo? Aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus, ele estava, aleluia, aleluia,
Pastor Marcelo, ele estava com lepra, perdeu a sensibilidade no físico, mas não perdeu a sensibilidade na alma. Não perdeu a sensibilidade da presença de Deus. É só para quem tem sensibilidade na alma. Você pode estar com o corpo todo arrebentado das lutas da vida, mas como Paulo e Silas, está com a alma livre, liberta, solta, para adorar a Deus. Levante as duas mãos o mais alto que você pode agora, e enche esse santuário de louvor, de adoração ao teu Deus. Deixa eu ver quem vai dar as forças para Deus agora. Só quem está na sensibilidade do Espírito de Deus. Lobai que plovade que minasai o canto labaxanda canta labassúpia. Aplaço que nerécia, alabaste que plovade que plafaça. Deus está passando e está renovando aí. Onde tiver um coração aberto e uma boca rasgada para dar glória a Deus, Deus vai descer no teu culto aí, ó. Deus vai descer na tua adoração aí. Deus vai se manifestar aí. Olha aí, pega essa brasa, pega esse fogo, pega essa presença, pega. É poder do alto, é presença de Deus, é renovo do Espírito, é a glória. Alabacanda lavassúria, alabacamanda canta alabaxanda calabassúria, elebacanta alabaxébia. Toca nesse vizinho aí que ele vai sentir aí agora. Toca nele e diga: receba agora o toque do teu Deus. Receba. Uma nacia, alácia. Ninguém vai roubar a tua adoração, ninguém vai roubar o teu culto, ninguém vai roubar o teu louvor. Estava na lepra, estava na dor, estava no problema, mas não perdeu a adoração, Adore, olha lá, adore, olha lá, adore, olha lá. Eu conheço essas línguas estranhas. Olha lá. Olha só que linda. Olha só que coisa linda. Alabando bicomonturia sai. Ele mandou plepropapato que mandou rebacanda. A tua adoração é maior que a tua dor. A tua adoração a Deus é maior que o teu sofrimento. Porque enquanto você adora, Deus te cura. Enquanto você adora, Deus te sara. Pega, é poder. Seja batizado com o Espírito Santo, seja batizado. Vai descer o mistério aí. Os pastores levantam a mão e mandam fogo para cá, porque Deus vai mandar uma onda de poder aqui agora. Deus vai mandar uma onda de poder. Pode falar em línguas. Essa luta não vai bloquear, esse problema não vai te amarrar, porque enquanto você adora, Deus cura. Oh, meu Deus. Olha só o que está acontecendo. Pode pegar. Deixa fluir o que está dentro. Pode deixar fluir, ó. Tá aí dentro, pode deixar fluir. Deixa fluir o que está dentro. Olha lá. Pega esse renovo aí, pega essa graça, pega esse poder que desce. Pega.
Olha lá. É desse jeito aí, ó. É desse jeito aí. Pega. Vai pegando que Deus está mandando. Olha lá. Tem gente que não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque nada pode calar um verdadeiro adorador. É, maquia sai. Jesus vai começar a dar variedade de línguas aí agora. Pode começar a falar em mistérios aí agora. Pode começar a soltar aí as palavras da tua boca. Pode começar a falar, fala. Abre a boca, quem tem glória vai soltar. Olha lá, pega. É glória daqui, é glória dali, vai pegar. É poder, é unção, é virtude, é o nosso Deus. Hey, ciao, calaio, he plopine pleplas. Ore bombando plepacho, de que plapote que plaso, ye. Alabam dupli plomenensi etre faço como un turiase. Labandore candere va cominarasu. Não pare de adorar, não pare. Jesus vai começar a batizar aqui com o Espírito Santo. Vem cá o grupo de louvor enquanto a igreja vai adorar. Eu não terminei de pregar, mas Deus está dizendo, pastor Ayrton, adora, adora. Esse adorador, vem cá, Abner. Esse adorador já começa adorando. Esse adorador. Adore, adore. Deus está falando para a igreja: adore, adore. E veja o que Deus vai fazer na tua vida hoje aqui. Fica de pé adorando, fica de pé. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus.
Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento desta adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus, move a mão de Deus, move a mão de Deus, move a mão de Deus. Adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 adore. Não importa a situação, esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de move a mão de Deus, 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 move a mão de Deus. Abashadé, Geblé, Sadai, Darabacanta, Lavachandara. Meu Deus, olha lá, meu Deus. Olha que coisa linda é essa. Ah. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Meu Deus. Olha que coisa forte. Meu Deus do céu. Meu Deus. De pé, isso aí, eu vou terminar, não tem mais como pregar. Eu vou terminar de pé. Ele adora. Ele adora. Ele adora. O texto diz que ele adora. E ele faz um pedido com senso de urgência diante da sua tremenda necessidade. E ele diz: Senhor, Senhor, se tu quiseres, podes me limpar. Olha o que ele diz: Senhor, se tu quiseres. Ele não diz se tu puderes, porque ele percebeu quem era, ele sabia quem era, ele sabia que Jesus era o Todo-Poderoso. Por isso ele não diz se tu puderes. Claro que não, ele sabe que Jesus pode tudo. Ele humildemente, ele adora e fala: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Irmão, quando ele fala assim com Jesus, o texto diz que Jesus foi movido no seu íntimo, ou seja, nas suas entranhas. Foi um toque de fé que tocou no mais profundo de Jesus. E Jesus falou assim para ele: eu quero. Eu quero. Eu quero. E quando Jesus diz eu quero, o texto diz: ele estendeu a mão. E o texto diz: e a lepra desapareceu na hora. E eu encerro dizendo, tinha muita coisa aqui, mas eu preciso encerrar. Eu encerro dizendo, olha o que Jesus disse: eu quero, seja limpo. Por que Jesus não falou seja curado? Porque ele não só precisava de cura, ele precisava de purificação. Jesus não só toca para nos curar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Aleluia. Seregorgue mansia derebácia. Se andamos na luz como na luz o Senhor está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Põe a mão sobre a tua cabeça e eu dirijo esta oração. Pai, meu querido Salvador amado, a sua presença é percebida aqui e nós nos alegramos nela. A nossa maior alegria é o Senhor. Ah, Deus, a nossa alegria é o Senhor. E assim como este homem te adorou ao Senhor e buscou a Ti, e se cumpriu a palavra que diz: clama-me no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me glorificará. Eu quero pedir ao Senhor, as situações, ó Deus, que tem vindo, quer seja de enfermidades, quer seja de problemas na alma, enfim, que tem assolado teu filho, tua filha, Senhor, e muitas vezes tem colocado num quadro de exclusão, de separação, de esfriamento, de distanciamento. Eu quero lhe pedir agora, que a mesma mão que tocou aquele leproso, seja a mesma mão que toque-nos agora, Senhor. Que doenças, ó Pai, caroços, tumores, qualquer que seja a doença, desapareça agora, em o nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Doenças não resistam o nome de Jesus, a presença do Senhor, em nome do Senhor. Jesus, estabelece a tua vontade de curar aqui, Senhor. Estabelece a tua vontade, meu Deus, de estender a mão.
e abençoar agora este teu filho e tua filha. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas louvem ao Senhor.